Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. A rua ensina a gente na marra quem somos de verdade quando não sobra nada no bolso. Ela tem um jeito cruel de te fazer sumir do mapa, de te transformar em um fantasma enquanto você ainda respira. Ninguém olha na sua cara, ninguém quer saber sua história, e foi justamente por ser invisível que eu caí na armadilha mais perigosa da minha vida. Já faz 3 anos que moro nas ruas de uma grande cidade. Antes disso, minha vida era outra. Eu era professor de química, tinha meu apartamento e um carro do ano na garagem. Mas tudo desmoronou rápido. Fiquei 3 meses no hospital por causa de um acidente e acabei viciado nos remédios fortes para a dor que os médicos me passaram. Isso, somado a problemas familiares, foi o suficiente para eu perder o controle. Por aqui, o pessoal me chama de vários nomes, depende do abrigo onde eu passo a noite. Alguns me chamam de professor, outros de 4 olhos, mesmo eu tendo perdido meus óculos faz tempo, ou só de ei, você. Eu já nem lembro direito qual é a sensação de alguém me chamar pelo meu nome verdadeiro. Ser invisível é ruim, mas às vezes serve de escudo nesses lugares perigosos. O inverno passado foi de castigar. Fez um frio que não é normal para nossa região e os abrigos da prefeitura estavam todos lotados, gente saindo pelos cantos. Eu dormia numa galeria de água desativada embaixo de um viaduto movimentado, junto com outras 4 pessoas. A gente se revezava para ninguém roubar as poucas coisas que tínhamos. Foi lá que conheci Eliana. Ela também morava na rua, mas tinha aparecido por lá fazia pouco tempo. Parecia limpa demais, falava bem demais para quem estava naquela vida sofrida. Algo nela não batia, mas o frio estava matando a gente. Tem um lugar novo, ela me disse numa manhã, enquanto a gente dividia um café preto e doce que ganhamos na conveniência de um posto. Não é abrigo da prefeitura, não. Um cara reformou de um galpão velho lá na zona industrial, na saída da cidade. Não tem aquelas regras chatas de religião. Não te expulsam assim que o sol nasce. Tem chuveiro quente de verdade e comida 3 vezes por dia. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. E minha avó já dizia, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas o vento gelado cortava a pele naquela semana. Seu Cláudio, um senhorzinho que dividia o lugar comigo, tinha morrido de frio 3 noites antes. O medo de ser o próximo falava mais alto que a desconfiança. O frio estava matando a gente, literalmente. Qual é a pegadinha? Perguntei. Trabalho voluntário de manhã. Manutenção, limpeza, cozinha e tem que ser discreto. O dono não quer a fiscalização enchendo o saco. Fiquei com o pé atrás. Mas Eliana insistiu tanto que acabei topando ir com ela. O lugar ficava numa área cheia de fábricas fechadas, uns 5 quilômetros do centro. Era um prédio de antigo, janelas fechadas com tábuas e uma porta lateral que mal dava para ver. Um segurança grande e discreto ficava ali, revistando todo mundo que chegava com muito cuidado. Eu sou o Hélio, se apresentou um homem de uns 50 anos, depois que entramos. Era alto, bem vestido, mas sem ostentar, com aquele sorriso de político que não diz nada. Bem-vindo à fundação. Por dentro, o lugar era surpreendente. Tinha divisórias transformando o salão em quartinhos individuais, uma cozinha industrial reformada, banheiros limpos e uma sala de televisão com sofás velhos, mas confortáveis. Umas 20 pessoas andavam por lá com uma calma que eu nunca vi na rua. Notei que, além do segurança da porta, havia outros homens grandes circulando pelo galpão, sempre de olho em tudo. Por que o senhor faz isso? Perguntei na lata pro Hélio enquanto ele me mostrava minha cama. Todo mundo merece dignidade, professor. Ele respondeu com um tom que parecia decorado. Eu já estive na pior anos atrás. Agora que tenho condições, quero devolver um pouco.
Nas 2 primeiras semanas, a fundação parecia mesmo o paraíso que Eliana prometeu. Dormi em cama macia. Tomei banho quente todo dia e comi comida de verdade. Eu trabalhava 4 horas de manhã na limpeza e o resto do dia ficava lendo uns livros velhos que tinham lá. Conheci algumas pessoas, incluindo Marquinhos, um rapaz novo e calado que também tinha chegado há pouco tempo. Mas comecei a notar umas coisas estranhas. As pessoas sumiam. Não todo mundo de uma vez, mas um por um. Um cara que estava lá há semanas sumia de um dia para o outro. Quando eu perguntava, a resposta era sempre a mesma. Arrumou emprego ou foi morar com parente. Marquinhos sumiu na semana seguinte e disseram a mesma coisa. Na 3ª semana, numa madrugada, ouvi barulho de metal vindo do subsolo, uma área que tinha uma placa de manutenção proibida à entrada. A maioria das pessoas dormia, os seguranças estavam mais concentrados na entrada. Desci a escada na ponta do pé e vi que a porta estava destrancada. O barulho ficou mais alto. Metal batendo, vozes baixas, zumbido de máquina. O que vi lá embaixo não sai da minha cabeça. O subsolo tinha virado um hospital clandestino. Macas com amarras, aparelhos médicos piscando, geladeiras grandes. E numa das macas estava Marquinhos, apagado, ligado numa máquina de filtrar o sangue. Dei passos para trás, apavorado, mas fiz barulho sem querer. Senti uma mão pesada no meu ombro. Professor, é tudo curioso, né? Era Hélio. A voz dele estava fria, sem aquele teatro de bom moço. Eu esperava mais de você. Queria esperar você ganhar mais peso para o seu sangue ficar melhor. Tentei correr, mas 2 grandalhões saíram do escuro. Um deles enfiou uma agulha no meu pescoço. Enquanto minha visão escurecia, ouvi Hélio falando calmo. A rua é o lugar perfeito para achar doador. Ninguém procura por vocês. A polícia nem se importa. Nós damos o que vocês querem. Um pouco de conforto antes do fim. É uma troca justa. Acordei amarrado numa daquelas macas, com soro nos 2 braços. Eliana estava do meu lado, olhando um monitor. Desculpa, professor, ela disse, e parecia até triste de verdade. Não é pessoal, você é compatível com um cliente rico que precisa de um rim. Sua saúde é boa para quem vive na rua. Por quê? Minha voz saiu arrastada, a boca seca. O mercado negro de órgãos dá muito dinheiro, ela falou, mexendo no meu soro. Tem gente rica desesperada que paga fortunas para não ficar na fila do transplante. Entendi tudo naquela hora. Não era um abrigo, era uma fazenda de gente. A comida, o banho, o descanso, era tudo para deixar a mercadoria saudável para o abate. Geralmente a gente usa anestesia geral, Eliana continuou, arrumando os bisturis. Mas deu um problema mês passado com uma overdose. Então agora é só anestesia local. Você vai sentir uma pressão, mas não vai doer. Tentei gritar, mas não tinha força. Ela botou uma máscara de oxigênio em mim. Você deu sorte, ela disse, fazendo carinho no meu cabelo, o que foi estranho demais. Seu cliente só quer isso. Se tudo der certo, você sobrevive. Por favor, implorei com os olhos. Hélio entrou vestido de cirurgião. Ele segurava os instrumentos com familiaridade de quem já tinha feito aquilo muitas vezes. Começa em 5 minutos, ele avisou. O remédio começou a me deixar grogue. Pensei na minha vida antes de tudo aquilo desmoronar. Será que alguém ia sentir minha falta ou eu ia só desaparecer sem deixar rastro? Ouvi o barulho do bisturi batendo na bandeja. Esse é o número 47 do ano, Hélio falou. Estamos ficando eficientes. Senti o metal gelado encostar na minha barriga. Eliana disse que seria só pressão. Fechei os olhos, esperando a dor, esperando o fim. Foi quando o mundo explodiu. Um estrondo enorme, a porta do subsolo sendo arrombada. Polícia! Mãos na cabeça, no chão. O bisturi caiu da mão de Hélio. Ouvi correria, tiros, gente gritando. Eliana tentou correr, mas viu um vulto de farda derrubando ela. Aqui tem mais um! Traz a equipe médica, rápido! Ele está vivo! Alguém falou perto de mim. Senti uma mão firme segurar meu braço, não para me machucar, mas para me salvar. Aguenta firme, guerreiro. O socorro já está vindo. Acabou.
A adrenalina misturou com o sedativo e apaguei de vez. Acordei dias depois num quarto branco de um hospital público. Tinha um policial na porta. O delegado me explicou que eles já estavam investigando Hélio há meses, desconfiados do sumiço de moradores de rua na região. Invadiram na hora exata. Marquinhos também foi salvo por pouco. Hoje ainda estou me recuperando. As cicatrizes no corpo vão sumir, mas as da cabeça, essas demoram. Voltei a ter contato com uma prima distante e estou tentando me reerguer. Consegui uma vaga num programa de reinserção social e estou fazendo tratamento para dependência química. Às vezes, acordo no meio da noite sentindo o metal frio na barriga. Às vezes, vejo o sorriso falso do Hélio em cada pessoa bem vestida que oferece ajuda. A confiança é um luxo que não posso mais pagar. Mas aprendi uma coisa naqueles dias de horror. A invisibilidade da rua tem dois lados. Ela nos torna presas fáceis, mas também nos ensina a reconhecer predadores. Agora, quando vejo alguém oferecendo ajuda demais, rápido demais, boa demais, eu sei que os monstros não vivem só nos contos. Eles usam ternos, sorriem e chamam suas armadilhas de salvação. 1 ano e meio atrás, minha vida desmoronou completamente. Perdi a casa, o emprego, tudo. Dormir na rua parecia o pior destino possível, até eu descobrir na própria pele que existem abismos muito mais profundos e aterrorizantes do que passar frio nas calçadas. Esse é o tempo que estou vivendo na rua. Antes, eu era Kleber Lemos. Trabalhava como contador numa empresa. Agora, sou apenas aquele barbudo ou o maluco do carrinho para as pessoas que passam e desviam o olhar. O inverno tinha chegado com força. O frio cortava a pele durante a noite e os abrigos estavam sempre lotados. Não cabia mais ninguém. Criei um jeito meu para conseguir sobreviver. Durante o dia, catava latinha e papelão para conseguir uns trocados. E à noite, se não conseguisse vaga no abrigo da Rua da Matriz, ia para meu canto escondido. Era um espaço pequeno entre dois prédios abandonados na parte das fábricas, protegido do vento e escondido da polícia e de outros coitados como eu. Foi na terceira noite seguida, dormindo nesse beco, que ele apareceu. Era um homem de uns 50 anos. Muito bem vestido, com um casaco grosso que provavelmente custava mais do que tudo o que tive no último ano inteiro. "Boa noite", disse ele com voz calma, jogando a luz de uma lanterna na minha cara, o que me deixou cego por um momento. "Sinto muito incomodar. Posso falar com você um instante?" Minha primeira reação foi pegar meu carrinho e sair correndo. Na rua, a gente aprende rápido que gentileza quase nunca vem de graça, e carro de luxo parando em beco escuro, ou é polícia ou é problema. Mas alguma coisa no tom de voz dele, calmo demais, me fez parar. "Trabalho para uma instituição privada", continuou ele, mantendo distância. "Estamos começando um projeto para pessoas em situação de rua, com lugar para dormir, comida e uma ajuda de custo em dinheiro toda semana. Em troca, você só participa de algumas pesquisas. Nada que invada sua vida, apenas responder perguntas e deixar a gente observar seu dia a dia." Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Aquele tipo de oferta que a gente desconfia na hora. Mas estava fazendo um frio de lascar. E meu estômago estava roncando há 2 dias, vivendo de restos de comida, do lixo de restaurante. "Que tipo de estudos?" perguntei. Minha voz falhava por causa do frio e do medo. "A gente estuda como pessoas na sua situação se adaptam de novo a ter rotina, horários." Ele tirou um cartão do bolso e me entregou. Estava escrito Instituto de Reabilitação Urbana. "Temos uma unidade a 20 minutos de carro daqui. O transporte é por nossa conta, claro." O cartão era de papelão grosso, logotipo discreto, e o endereço era num bairro nobre. Ele falou que poderiam me receber naquela mesma noite. "Quantas pessoas tem nesse programa?" perguntei enquanto juntava minhas tralhas. "No momento temos 12. Queremos chegar a 20 antes de soltar os primeiros resultados."
O veículo dele era um carro de luxo, blindado, daquele tipo que eu sonhava em comprar na minha outra vida. Durante o caminho, ele explicou mais detalhes. Quarto só para mim, 3 refeições por dia, lugar para lavar roupa e tomar banho, biblioteca e até internet. Tudo isso em troca de seguir o horário certo e participar de pesquisas todo dia e reuniões em grupo. O lugar era, na verdade, um colégio antigo desativado que foi reformado, cercado por muros altos com arame farpado e cacos de vidro em cima. Segurança, explicou ele, enquanto passávamos por um portão eletrônico com vigia. O lado de dentro era muito confortável. Corredores limpos, luzes amarelas e silêncio total. Os outros estão dormindo, sussurrou ele enquanto me levava para o que seria meu quarto. Amanhã você vai conhecer a turma toda durante o café da manhã, às 8 horas. O quarto era simples, mas parecia hotel 5 estrelas comparado com a rua. Cama de verdade, com lençóis cheirosos, mesa, um banheirinho só meu com chuveiro quente. Em cima da cama tinha uma muda de roupa nova. Calça de moletom cinza, camiseta branca e tênis. Tem regras, claro, disse ele antes de sair. Tem que estar no quarto às 10 da noite e é obrigatório participar de tudo o que for marcado. E isto, ele me entregou uma pílula branca pequena e um copo de água. É vitamina e um calmante leve para ajudar com o nervosismo da mudança. É norma da casa para quem acaba de chegar. Minha cabeça gritava para desconfiar, mas o corpo estava no limite. 2 dias praticamente sem comer, frio cortante, exaustão total. Tomei o remédio sem questionar. O desespero venceu a cautela. Depois de um banho quente, o primeiro em semanas, apaguei num sono pesado e estranhamente quieto. O café da manhã tinha comida à vontade, mas ninguém falava nada. Os outros caras quase não abriam a boca, ficavam olhando fixo para a bandeja. Todos vestiam a mesma roupa cinza que eu. Reparei que alguns tinham olhar meio perdido, vidrado, e se mexiam de jeito duro, pareciam robôs. Efeitos do remédio, explicou o Dr. Wagner. Foi assim que o homem que me buscou se apresentou quando perguntei. Muitos chegam aqui com vícios ou problemas de cabeça não tratados. Nós deixamos eles estáveis primeiro, depois começamos o tratamento. Os dias seguintes viraram rotina. Café às 8, reuniões em grupo até meio-dia, almoço, tempo livre vigiado à tarde, outra pílula branca às 6, jantar e, por fim, conversa sozinho com um dos pesquisadores antes de dormir às 10. Na quarta noite, acordei meio tonto às 3 da madrugada, olhei no relógio digital do quarto. Estava com a boca seca e uma dor de cabeça que parecia um martelo batendo. Quando tentei ir ao banheiro, percebi uma coisa que me assustou. Tateando no escuro, procurando o interruptor na parede, consegui chegar ao banheiro. Quando acendi a luz, o espelho mostrou algo que fez meu sangue gelar. Tinha um pequeno ponto de costura, tipo de cirurgia, atrás da orelha direita, ainda vermelho e inchado. Eu não lembrava de ter batido a cabeça. Na manhã seguinte tentei agir normal, mas estava apavorado por dentro. Durante o café, consegui falar com outro cara, um senhor chamado Rui, que estava lá há 3 semanas a mais que eu. Viu alguma coisa estranha de noite? Falei baixinho quando os monitores não olhavam. A cara dele mudou na hora. Não faz pergunta, resmungou, quase sem mexer os lábios. Só faz o que mandam e toma os remédios, senão você vai acabar igual ao Paulo. Quem é Paulo? Exatamente. Ele voltou a olhar para o prato e não falou mais nada. Naquela tarde, no tempo livre, consegui mexer num computador na biblioteca. Disseram que era só para cursos online, mas aproveitei uma troca de turno dos monitores para pesquisar rápido. Digitei o nome da empresa do cartão. Nada. Não apareceu absolutamente nada na internet sobre esse tal instituto. Comecei a fingir que tomava a pílula branca, escondendo ela embaixo da língua e cuspindo depois no vaso sanitário. Minha cabeça foi ficando mais limpa aos poucos.
Comecei a reparar em coisas estranhas, câmeras em todo canto, gente anotando tudo o tempo todo, e como alguns caras sumiam depois de reclamar ou fazer perguntas. Uma noite, fingi que tomei o remédio e fiquei acordado. Às 2 da manhã, ouvi passos no corredor. Minha porta abriu e entraram 2 homens de branco. Tentei resistir, mas ainda estava parcialmente sob efeito de algo e meu corpo respondia devagar. Me deram uma injeção à força. A última coisa que lembro foi ser colocado numa maca com cintos me prendendo. Acordei num outro quarto, diferente do meu. Tinha cheiro de hospital e estava ligado a máquinas que ficavam apitando. Uma mulher de jaleco mexia num tablet do lado da cama. Finalmente acordou, disse ela sem me olhar. Paciente 17, o corpo está lutando contra o processo. Vamos aumentar para a fase 2. O que vocês estão fazendo comigo? Tentei perguntar com dificuldade. Minha língua parecia estar dormente e as palavras saíam arrastadas. Pesquisa neurológica avançada, respondeu ela com frieza de dar medo. Dr. Wagner detectou que sua mente reagiu de forma diferente nos testes cerebrais iniciais. Sua história de perder tudo e ir morar na rua, misturada com sua inteligência que ainda está boa, faz de você a pessoa ideal para nosso estudo sobre como o cérebro aguenta o estresse extremo. Pela primeira vez, percebi que tinham raspado um pedaço do meu cabelo. Tinha outro ponto de costura bem maior na lateral da cabeça. Eu não autorizei isso, reclamei com a voz fraca. Ela finalmente me olhou, parecendo surpresa de verdade. Você assinou na primeira noite. Já esqueceu? Efeito do sedativo. Voltou a olhar para o tablet. De qualquer jeito, já não importa. O implante está funcionando perfeitamente. Implante? Um aparelho pequeno para vigiar o cérebro. Totalmente experimental. Ela sorriu. Gente sem família, sem ninguém para dar falta, cobaias perfeitas para testar antes da aprovação oficial. Me devolveram para a cela depois daquilo. Nas 2 ou 3 semanas seguintes, perdi a noção dos dias. Todo dia era uma coisa nova. Injeção, exame, dor provocada para ver como eu reagia. Me mudaram para uma cela vigiada o tempo todo. Os outros caras que eu via de vez em quando nos corredores pareciam cada vez piores. Alguns não conseguiam nem levantar a cabeça, outros tremiam sem parar. Uma noite, num momento raro em que minha cabeça estava funcionando bem, ouvi vozes no corredor. A ventilação da cela levava o som direto para dentro e 2 técnicos conversavam sem saber que eu escutava tudo. Paciente 17. Está piorando rápido. O implante está afetando a memória dele. Tempo estimado, uns 3 dias no máximo antes de pifar de vez. Vamos tirar o implante e descartar? Autorizado. Marcado para amanhã. Preparem a papelada para sumir com o corpo. Entendi na hora que ia morrer. Meu corpo ia ser jogado em qualquer matagal como indigente sem nome. Outro morador de rua encontrado morto, sem investigação, sem perguntas. Naquela noite, juntei toda a força que eu tinha. Quando a enfermeira entrou para checar meus sinais, deixaram a porta entreaberta por um segundo. Fingi que estava desmaiado. Assim que ela chegou perto, dei um empurrão nela com tudo o que tinha e corri antes que a porta fechasse. Arranquei as agulhas e os fios colados na pele na corrida, o sangue escorreu, mas não parei. Consegui chegar ao corredor principal cambaleando, seguindo as placas de saída de emergência. O alarme disparou. Uma sirene alta começou a tocar no pátio. Temos um fugitivo! Ouvi um segurança gritar no rádio, perto da saída dos fundos. Corri como nunca corri na vida. Escalei uma cerca baixa perto da área de lixo, rasgando minha roupa no arame, e caí num barranco cheio de mato. Rolei morro abaixo, me arranhando todo, até chegar numa estrada de terra. Ouvia os cachorros latindo lá em cima, dentro da escola. Não parei. Não sei como consegui forças, mas a adrenalina e o terror me mantinham de pé. Andei a noite inteira pelo mato, me escondendo sempre que via farol de carro. Consegui chegar no centro da cidade quando o sol estava nascendo. Procurei a delegacia. Cheguei lá sujo, sangrando e com a roupa do hospital rasgada.
Tentei explicar, pedir para o policial investigar o colégio, Dr. Wagner, os implantes. O delegado me olhou com aquela cara de desprezo, de quem olha para um saco de lixo. Calma aí, senhor. Você diz que colocaram um chip no seu cérebro numa escola abandonada? Ele riu na minha cara. Mandou eu sair dali antes que me prendesse por vadiagem ou perturbação. Ninguém acreditou. Para eles, eu era só mais um nóia inventando história. Isso foi há 3 meses. Fugi daquela cidade. Agora vivo em outro estado, sempre mudando de lugar. Mas sei que não estou livre. Tenho a cicatriz na cabeça que não me deixa esquecer. E o pior não é isso. Às vezes, quando está tudo silêncio, escuto um zumbido fininho dentro da cabeça. Não sei se é sequela da cirurgia ou se o aparelho ainda está ligado, mandando sinal para eles. Sinto que perdi uma parte de mim naquela mesa de operação. Talvez não um órgão vital, mas arrancaram minha paz para sempre. Hoje, quando vejo alguém na rua recebendo promessas de ajuda de gente elegante demais para aquele lugar, meu coração aperta. Queria poder avisar, gritar que fujam, mas quem acreditaria num maluco com cicatriz na cabeça? Vivo olhando por cima do ombro, mudando de local, dormindo pouco, porque sei que eles têm recursos e que pessoas como eu não fazem falta para ninguém. Somos invisíveis, descartáveis, perfeitos para desaparecer sem deixar rastro. Se um dia você cruzar com alguém de olhar assustado, sujo, com uma marca estranha atrás da orelha, talvez seja alguém como eu, alguém que descobriu que o verdadeiro terror não vem de fantasmas, mas de gente de carne e osso, com dinheiro suficiente para fazer o que quiser. Meu nome é Emílio e sou um dos muitos imigrantes mexicanos que deixaram seu país natal e cruzaram a fronteira em busca do sonho americano. No meu caso, porém, o sonho rapidamente se transformou em pesadelo e acabei passando quase 3 anos nas ruas de San Diego. Não é preciso entrar em muitos detalhes para entender que minha vida nunca foi fácil. Perdi meu trabalho como ajudante de cozinha, não consegui pagar o aluguel e, sem documentos regularizados, minhas opções eram extremamente limitadas. A vida nas ruas se tornou, sem dúvida, o ponto mais baixo de toda a minha existência. Meus dias se resumiam a procurar comida onde pudesse, geralmente em lixeiras atrás de restaurantes, e buscar um lugar seguro para passar a noite. No início, eu dormia num beco próximo ao distrito comercial, sobre um pedaço de papelão que tinha conseguido atrás de uma loja. Meu único cobertor era um conjunto de tecidos velhos que encontrei no lixo. Não tinha família nos Estados Unidos, nem amigos que pudessem me ajudar, e às vezes me perguntava por que continuar lutando. Mesmo assim, algo dentro de mim se recusava a desistir. E foi durante aqueles primeiros meses nas ruas que comecei a sentir algo estranho, um pressentimento inquietante de que minha vida estava chegando ao fim, uma intuição de morte que me perseguia dia e noite. Não entendi o porquê dessa sensação até que a verdade se revelou da maneira mais assustadora possível. Tudo começou cerca de 3 meses depois que me tornei sem teto. Uma noite, enquanto dormia no meu canto habitual, acordei subitamente sentindo como se um ar gelado me envolvesse. Um calafrio intenso percorreu minha espinha. Sentei-me no papelão, tremendo, e puxei meu velho casaco de lã, encontrado semanas antes numa doação de igreja. Olhei ao redor com a nítida sensação de estar sendo observado. Não havia ninguém visível no beco escuro, apenas as sombras normais da noite urbana. Após alguns minutos tentando enxergar algo na escuridão, convenci-me de que era apenas minha imaginação exausta e voltei a deitar, lutando para adormecer novamente. Mas aquela foi apenas a primeira noite. Nas semanas seguintes, o mesmo padrão se repetiu. Eu acordava com a mesma sensação gelada, o mesmo arrepio, a mesma certeza de que olhos invisíveis me observavam na escuridão. Com o passar do tempo, essas experiências se intensificaram. Por volta do 6º mês nas ruas, a situação piorou significativamente.
Perdi meu local regular para dormir quando comerciantes locais começaram a instalar grades nos becos para afastar pessoas em situação de rua. Fui forçado a vagar cada noite em busca de um novo abrigo, geralmente dormindo apenas algumas horas antes de ser expulso por seguranças ou pela polícia. Foi nesse período de extrema vulnerabilidade que as manifestações se tornaram mais perturbadoras. Além da sensação de ser observado, comecei a ouvir sussurros próximos ao meu ouvido enquanto tentava dormir. Palavras indistintas que desapareciam da minha memória assim que acordava completamente, deixando apenas vestígios de medo e confusão. Durante semanas, tentei me convencer de que tudo aquilo era resultado da fome crônica, do estresse e da privação de sono. É apenas sua mente pregando peças. Repetia para mim mesmo, enquanto caminhava exausto pelas ruas à noite, procurando um lugar seguro para descansar. Uma madrugada particularmente fria, depois de ter sido expulso de 3 lugares diferentes, eu vagava por uma área mais antiga da cidade. Estava completamente esgotado, faminto e considerando pela primeira vez se valia a pena continuar vivendo daquela forma. Foi nesse momento de profundo desespero que tudo mudou. A sensação familiar de frio intenso me envolveu, mas desta vez em plena consciência, enquanto eu caminhava. Parei sob um poste de luz com lâmpada fraca e trêmula. Ali, diante de meus olhos, materializou-se uma figura que jamais esquecerei. Era uma forma humanoide, translúcida e escura como fumaça condensada. Podia distinguir um rosto sem expressão, com cavidades vazias onde deveriam estar os olhos. O resto de seu corpo parecia coberto por uma espécie de manto ondulante, feito de pura escuridão que não tocava o chão. A figura simplesmente pairava alguns centímetros acima do pavimento. Sei que não estava delirando. Nunca usei drogas, não estava febril nem sob efeito de álcool. Estava plenamente consciente, com todos os meus sentidos alertas pelo medo imediato que me invadiu. Fiquei paralisado por alguns segundos que pareceram eternos. Então aquela figura abriu o que seria sua boca e dela veio a mesma voz que eu ouvia em meus pesadelos. Um som seco e antigo como folhas mortas arrastadas pelo vento. A voz falou diretamente em minha mente. Emílio, já chegou sua hora. O terror inicial me imobilizou completamente, mas quando a figura começou a se aproximar, meu instinto de sobrevivência finalmente reagiu. Venci a paralisia e comecei a correr desesperadamente pelas ruas desertas. A cada esquina que dobrava, cada beco que percorria, a figura parecia me aguardar adiante. Era como se a morte estivesse brincando comigo antes do golpe final. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir seu tamborilar em meus ouvidos enquanto corria sem direção. Por um momento, um pensamento derrotista passou por minha mente. Por que estou fugindo? Não tenho nada pelo que viver mesmo. Ninguém vai sentir minha falta. Mas algo mais profundo em mim, aquela mesma força que me manteve vivo todos esses meses nas ruas, recusava-se a aceitar esse fim. Em minha fuga desesperada, virei em uma rua e me deparei com a imponente fachada da Catedral de São José, uma das mais antigas igrejas da cidade. As portas principais estavam trancadas àquela hora da madrugada, mas havia um pequeno alpendre lateral que oferecia algum abrigo. Corri para lá e me encostei contra a porta de madeira, sentindo que não tinha mais para onde fugir. A figura escura aproximava-se lentamente, flutuando em minha direção. Em puro desespero, deixei-me escorregar até o chão e fechei os olhos com força. Comecei a rezar uma Ave Maria que minha mãe havia me ensinado na infância, acreditando serem minhas últimas palavras. Enquanto rezava, algo extraordinário aconteceu. A sensação de frio e terror começou a se dissipar, dando lugar a uma calma inexplicável. Uma paz profunda me envolveu, como se eu estivesse sendo abraçado por algo maior do que eu poderia compreender. Não havia mais medo, apenas uma serenidade que nunca havia experimentado antes, nem mesmo nos melhores momentos da minha vida
antes de cruzar a fronteira. Lentamente, abri os olhos. A figura sombria permanecia diante de mim, mas já não me causava terror. Ela estendeu o que parecia ser uma mão esquelética e tocou minha testa com um dedo ossudo. Não senti frio nem dor, apenas uma estranha sensação de clareza mental. Enquanto observava, a figura começou a se desfazer como fumaça ao vento. No horizonte, os primeiros raios do sol tinham começado a tingir o céu com cores douradas e vermelhas. A noite mais terrível da minha vida havia terminado, e com ela, uma parte de mim também se foi. Permaneci sentado naquele alpendre por horas, refletindo sobre o que havia acontecido. Não tinha dúvidas de que havia encarado a morte face a face, e por alguma razão que não compreendia, ela havia me dado uma segunda chance. Quando o zelador apareceu para abrir a catedral pela manhã, encontrou-me ainda sentado ali. Vendo minha condição, permitiu que eu entrasse e me ofereceu um pouco de água. Dentro da igreja, encontrei o padre, um homem de meia idade com olhos gentis. Algo me impulsionou a contar minha experiência da noite anterior. Ele me escutou atentamente, sem interromper. Quando terminei, esperava ver descrença ou preocupação em seu rosto. Mas, em vez disso, vi compreensão. "O que você experimentou", disse ele pensativamente, "parece ter sido um momento de graça. Às vezes, precisamos encarar nosso fim para realmente começar a viver. Se Deus lhe deu esta segunda oportunidade, há um propósito nisso." Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Saí da igreja naquela manhã com uma determinação que não sentia há anos. A poucas quadras dali, havia um pequeno mercado de bairro que eu passava frequentemente. A proprietária, Dona Carmen, uma senhora mexicana de 60 anos que havia imigrado décadas antes, sempre me olhava com um misto de compaixão e receio quando eu vasculhava seu lixo em busca de alimentos ainda comestíveis. Naquele dia, impulsionado por uma coragem renovada, entrei pela porta da frente. Estava sujo, desgrenhado, obviamente sem teto, mas algo em minha postura devia ter mudado. Aproximei-me do balcão e pedi trabalho, esperando a rejeição habitual. Dona Carmen me estudou por um longo momento. "Por que deveria confiar em você?" perguntou finalmente. "Porque ontem eu morri e hoje estou vivo novamente." Respondi com uma honestidade que me surpreendeu. "E prometo trabalhar mais duro do que qualquer pessoa que já tenha contratado." Para minha surpresa, ela sorriu. "Meu sobrinho trabalhava aqui, mas voltou para o México na semana passada. Preciso de alguém para limpar e organizar o estoque. Não posso pagar muito, e parte do pagamento será em mercadorias e comida até você se estabelecer. Tenho um pequeno quarto nos fundos, onde pode ficar por enquanto." Ela me deu uma chance mesmo sabendo de minha situação irregular no país. Mais tarde descobri que ela mesma havia passado anos indocumentada antes de conseguir regularizar sua situação. As primeiras semanas foram difíceis. Meu corpo estava debilitado por meses de má nutrição e exposição ao clima. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer, temendo decepcionar Dona Carmen. À noite, muitas vezes acordava em pânico, achando que a figura sombria havia retornado, mas eram apenas pesadelos. Aos poucos, recuperei minha saúde e aprendi todos os aspectos do funcionamento do mercado. Dona Carmen me ajudou a encontrar assistência legal para começar o difícil processo de regularizar minha situação. Com um teto sobre minha cabeça e alimentação regular, pude economizar cada centavo. Depois de um ano, consegui alugar um pequeno apartamento. Em 3 anos, já era o gerente assistente do mercado. Hoje, 9 anos após aquela noite fatídica, sou o gerente geral, responsável por toda a operação e por uma equipe de 8 funcionários. Todos os meses, destino parte do meu salário para ajudar pessoas em situação de rua, através de uma organização ligada à Catedral de São José. Nunca mais vi aquela figura sombria, mas carrego comigo a lembrança daquele encontro todos os dias.
Não sei se era realmente a morte ou algum tipo de mensageiro divino, se foi uma experiência espiritual genuína ou uma manifestação da minha mente em extremo sofrimento. O que sei é que naquela noite, quando encarei meu fim, encontrei um novo começo. E para quem já esteve no fundo do poço como eu estive, às vezes é exatamente disso que precisamos. Um lembrete de que nossa história ainda não acabou, que sempre há uma página em branco esperando para ser escrita. Meu nome é Ricardo. No início dos anos 2000, quando tinha 22 anos, passei uma temporada vivendo nas ruas. Depois de terminar o ensino médio, consegui um emprego como vigilante em uma casa noturna famosa da cidade. Foi nesse período que comecei a andar com pessoas que não me faziam bem e acabei usando substâncias proibidas. Essa decisão me custou o emprego e, com o tempo, me vi sem ter onde morar. Com meus pais já falecidos desde minha infância, estava completamente sozinho. Sempre que recordo essa fase da minha vida, sinto um aperto no peito. Foram inúmeras experiências dolorosas que vivi como pessoa sem abrigo. Encontrar comida diariamente já era difícil, mas conseguir um lugar seguro durante a temporada de chuvas e roupas adequadas para o frio tornava tudo ainda pior. Foi numa dessas noites chuvosas de abril que vivi a experiência mais assustadora que me lembro, não apenas desse período, mas de toda a minha vida. Eu estava nas ruas há apenas algumas semanas e começava a entender como funcionava aquele mundo paralelo. Outras pessoas na mesma situação me ensinaram maneiras de ganhar algum dinheiro, conseguir comida e, infelizmente, também manter meu vício. Comecei a fazer pequenos trabalhos no mercado local. Varria lojas, carregava caixas e ajudava a descarregar os caminhões que chegavam com frutas e verduras. Durante um desses trabalhos, conheci Tomás e alguns outros rapazes que também viviam nas ruas, todos com idade próxima à minha. "Onde você está dormindo agora que começou a chover tanto?" perguntou Tomás certa manhã, enquanto esperávamos um caminhão chegar. Expliquei que estava me abrigando em uma igreja, onde podia passar a noite protegido e usar o pouco que ganhava para comprar comida. Mencionei também minha preocupação, pois com as chuvas intensas, os trabalhos no mercado estavam escasseando. "Estamos ficando num depósito abandonado a 4 quadras daqui", disse Tomás. "Tem um grupo grande lá, com colchões e cobertores. Fazemos fogueiras para nos aquecer e sempre dividimos o que conseguimos. É mais seguro estar em grupo. Quem anda sozinho nessas ruas costuma ter problemas sérios." Agradeci pelo convite, mas recusei educadamente. Não mencionei o verdadeiro motivo. Eu sabia que muitas pessoas naquele lugar usavam drogas muito mais pesadas do que as minhas. Uma substância que matava dezenas de pessoas todos os anos. Além disso, tinha ouvido rumores sobre a presença de indivíduos perigosos naquele local. Embora minha situação fosse terrível, ainda tentava evitar riscos desnecessários. Nas semanas seguintes, a temporada de chuvas se intensificou. Em meados de maio, enfrentamos uma sequência de tempestades que durou quase 5 dias sem interrupção. O trabalho no mercado tornou-se inexistente e, pior ainda, a água começou a invadir meu abrigo na igreja. Passei um dia inteiro procurando outro lugar seco pela cidade, mas sem sucesso. Foi quando encontrei Tomás novamente. Ele carregava algumas sacolas com cobertores que havia conseguido como doação de um morador local. Me viu tremendo, completamente encharcado, tentando me abrigar debaixo de uma marquise estreita. "Ricardo, você está péssimo", disse ele, aproximando-se. "Vem comigo para o depósito. Temos comida hoje e espaço suficiente. Olha, tenho até um cobertor extra para você." Olhei para o céu escuro, senti a chuva gelada nas minhas costas e ouvi meu estômago roncando. Não comia nada desde a manhã anterior. Naquele momento, o medo de morrer de hipotermia ou fome superou qualquer outro receio. "Tudo bem, vou com você", respondi finalmente. "Obrigado, Tomás."
Caminhamos por cerca de 4 quadras debaixo de chuva forte. A água escorria pelo meu rosto enquanto Tomás me explicava como funcionava a organização do lugar. Finalmente chegamos ao depósito, um prédio grande e abandonado, com janelas tapadas por tábuas e uma entrada estreita parcialmente escondida por entulhos. Ao entrar, a primeira sensação foi de alívio. Estava seco e relativamente quente, graças às várias fogueiras improvisadas. O lugar era amplo, com diversos grupos de pessoas distribuídos pelo espaço. O cheiro era uma mistura de umidade, fumaça e odor corporal. Mas depois de semanas nas ruas, isso já não me incomodava tanto. Enquanto avançávamos, notei olhares curiosos e alguns hostis. De repente, uma voz áspera ecoou do fundo do salão. "Quem é esse aí, Tomás? Já não falei que estamos com problemas para alimentar quem já está aqui?" Era um homem alto e magro, com uma cicatriz visível no rosto. Imediatamente parei, sentindo-me desconfortável por causar problemas. "Relaxa, Miguel", respondeu Tomás firmemente. "O Ricardo está em situação difícil. A chuva não dá trégua e ele não tem onde ficar. Lembra quem conseguiu este lugar para todos nós? Eu. E ele vai ficar no meu espaço, não no seu." Miguel resmungou algo inaudível e virou as costas. Outros ao redor observavam a cena com interesse, mas logo voltaram às suas atividades. Percebi que havia uma hierarquia clara ali, e Tomás parecia ter algum respeito entre eles. "Não se preocupe com ele", murmurou Tomás. "Miguel sempre reclama, mas no fundo não é tão mal." Continuamos caminhando pelo depósito. À medida que nos aproximávamos do fundo, um cheiro forte de carne assada começou a se sobrepor aos outros odores. Meu estômago roncou involuntariamente, alto o suficiente para Tomás ouvir. "Está com fome, hein?" riu ele. "Calma, vou conseguir um pouco de carne para você. Hoje tivemos sorte." Fiquei parado enquanto ele se dirigia a uma fogueira maior, onde várias pessoas estavam reunidas. Achei estranho que tivessem carne, um alimento caro e difícil de conseguir para pessoas em nossa situação. Não havia açougues próximos que pudessem doar sobras, e éramos muitos para dividir algo que alguém tivesse conseguido. Tomás voltou com alguns pedaços de carne numa tampa de lata. "Aqui, come enquanto está quente", disse ele. Agradeci efusivamente e comecei a comer. A carne tinha um sabor peculiar, diferente de qualquer coisa que já havia provado. Não parecia carne bovina nem de frango, mas eu estava faminto demais para fazer perguntas. "Obrigado mesmo, Tomás. Não sei como agradecer." "Isso diz. Tranquilo, cara. Aqui nos ajudamos. Amanhã pode ser você quem encontra algo para dividir." Depois de comer, Tomás me guiou para mostrar onde eu dormiria, no canto direito dos fundos do depósito. Para chegar lá, precisávamos passar pela área da fogueira principal, onde a carne estava sendo preparada. Foi nesse momento que minha vida mudou para sempre. Ao passarmos pela fogueira, olhei instintivamente para o local onde estavam cozinhando. A poucos metros, parcialmente escondido por algumas caixas, havia um corpo humano no chão. O tronco estava aberto, com partes claramente removidas. Um homem agachado trabalhava com uma faca grande, separando a carne de uma perna ainda com o pé. O mundo pareceu parar. Senti um frio intenso percorrer minha espinha e meu estômago se contorceu violentamente. Antes que pudesse me controlar, vomitei ali mesmo, provocando gritos irritados das pessoas ao redor. "Você está sujando tudo", reclamou alguém. Com o rosto pálido, olhei para Tomás, buscando alguma explicação. Algum sinal de que não era o que eu pensava. Seu olhar, porém, confirmou o meu pesadelo. "Ei, Ricardo, respira fundo", disse ele calmamente, como se estivesse explicando algo trivial. "Ninguém matou ele, entende? Já estava morto quando o encontramos ontem. Morreu de overdose, provavelmente. Nestas ruas, a gente não pode desperdiçar nada. É sobrevivência pura. Depois você se acostuma." Olhei ao redor e vi algo ainda mais perturbador. Entre as pessoas comendo, havia 2 adolescentes, talvez de 14 ou 15 anos.
Comiam calmamente, como se fosse apenas mais uma refeição. A naturalidade da cena era o mais assustador. Naquele instante, senti uma clareza surpreendente. Vi o abismo em que tinha caído e o quanto ainda poderia afundar se continuasse ali. Percebi que precisava sair, não apenas daquele depósito, mas daquela vida inteira. Tomás, sussurrei, ainda tremendo e lutando contra novas ondas de náusea. Preciso de ar. Não estou me sentindo bem. Ele me estudou por um momento, depois assentiu. Creio que percebeu que eu não me encaixaria naquele grupo. Miguel vai ficar feliz, murmurou. Uma boca a menos para alimentar. A saída é por onde viemos. Posso ficar com o cobertor? Perguntei, pensando na noite fria que me aguardava. Leve, considere um presente de despedida, respondeu. E então acrescentou em voz baixa. Saia sem fazer alarde. Alguns aqui não gostam de quem vomita na comida e depois vai embora. Aquela última frase continha um aviso velado que entendi perfeitamente. Caminhei disfarçadamente em direção à saída, tentando parecer calmo, enquanto meu coração batia descontroladamente. Senti olhares me seguindo, mas ninguém me impediu. Quando finalmente alcancei a porta e senti a chuva novamente em meu rosto, corri como nunca havia corrido antes. Naquela noite, encontrei abrigo sob a marquise de uma farmácia fechada, a várias quadras de distância do depósito. Enrolado no cobertor que Tomás me dera, tremi a noite toda, não apenas de frio, mas de medo e horror pelo que tinha presenciado. Dormi pouquíssimo, atormentado por pesadelos. Na manhã seguinte, a chuva finalmente deu uma trégua. Estava exausto, faminto e completamente desesperado. Foi quando notei um pequeno grupo de pessoas distribuindo sanduíches e café quente na praça próxima. Aproximei-me cautelosamente. Bom dia, amigo. Aceita um café? Perguntou um homem de meia idade com um sorriso genuíno. Aceitei com as mãos trêmulas. O homem se apresentou como Carlos, membro de uma igreja evangélica local que fazia trabalho de rua às quartas-feiras. Enquanto comia o sanduíche, o primeiro alimento que consegui manter no estômago desde o incidente, Carlos conversou comigo sem julgamentos ou condescendência. Temos um centro de reabilitação gratuito a algumas quadras daqui, mencionou casualmente. Oferecemos tratamento para dependência química, alimentação, abrigo e ajuda para recomeçar. Sem compromisso religioso obrigatório, apenas a oportunidade de uma vida diferente. Em circunstâncias normais, talvez eu tivesse recusado ou adiado a decisão. Mas após a noite anterior, minha perspectiva havia mudado completamente. As imagens do depósito ainda frescas na memória me deram a coragem que nunca tive. Posso ir hoje? Perguntei. O caminho da recuperação não foi fácil nem rápido. As primeiras semanas no centro de reabilitação foram marcadas por abstinência dolorosa, pesadelos recorrentes e momentos de dúvida. Houve dias em que pensei em desistir, voltar para as ruas, não para o depósito, nunca mais lá, mas para a liberdade que a vida sem responsabilidades parecia oferecer. Foi um processo de pequenas vitórias. Primeiro, conseguir dormir uma noite inteira. Depois, completar uma semana sem crises de abstinência severas. Eventualmente, comecei a participar dos grupos de apoio, onde conheci outras pessoas com histórias tão ou mais difíceis que a minha. Ao longo dos meses, encontrei na fé e no trabalho comunitário um novo propósito. Nunca contei a ninguém sobre o que presenciei naquela noite. Algumas experiências são pesadas demais para compartilhar, mas aquele momento de horror se transformou, paradoxalmente, no catalisador da minha transformação. 6 meses após entrar no centro, comecei a trabalhar como voluntário, ajudando outros a encontrar o caminho da recuperação. 2 anos depois, me tornei funcionário efetivo do programa, dedicando minha vida a estender a mão para pessoas nas mesmas condições em que eu estive. Alguns meses após minha recuperação, soube por outros moradores de rua que Tomás havia morrido de overdose.
A notícia me entristeceu profundamente. Apesar de tudo, ele tinha me ajudado à sua maneira. Quanto ao homem daquele depósito, nunca apareceu notícia alguma nos jornais. Como tantos outros invisíveis das ruas, sua morte passou despercebida pela sociedade. Hoje, ainda trabalho com pessoas em situação de rua. Cada vez que consigo ajudar alguém a deixar esse mundo, sinto que estou honrando a segunda chance que recebi. E nunca me esqueço de que, às vezes, precisamos enxergar o fundo do poço para encontrar a força necessária para sair dele. Esta história não é minha, mas precisa ser contada. Mariano era meu companheiro das ruas, um dos poucos que ainda mantinha a dignidade naquele inferno de concreto. O inverno sempre pareceu o maior inimigo, mas Mariano estava errado. Existia algo muito mais letal escondido na garoa gelada e na escuridão daquela cidade do que apenas o frio. O frio naquela cidade sempre foi o inimigo mais cruel dele. 3 anos vivendo nas calçadas ensinaram Mariano a reconhecer a morte quando ela estava chegando perto. Ela vinha em noites como aquela, quando o vento cortava a pele como gilete e a temperatura caía tanto que se parava de sentir os dedos. Os abrigos da prefeitura estavam lotados. As marquises e os cantos perto das saídas de ar quente do metrô já tinham sido ocupados por quem chegou mais cedo. Sobreviver era uma ciência. Ou se aprendia os macetes, ou se morria. O nome dele era Mariano. Antes tinha sobrenome, casa, batia cartão na fábrica todo dia, tinha esposa, a Luciana. Agora era apenas o mendigo da praça. O louco da barba grande ou simplesmente um invisível. A garrafa que carregava no bolso interno do casaco, ganhada em doação de igreja, não tinha álcool como todo mundo pensava. Era água. A cachaça deixava dormente, sim, mas também matava quando a temperatura caía daquele jeito. Ele já tinha visto muitos companheiros de rua não acordarem depois de uma noite achando que estavam quentinhos por causa da pinga barata. Naquela noite, porém, até os esquemas dele para sobreviver ao frio pareciam que não iam dar conta. O tempo virou de repente, transformando a garoa fina num temporal gelado, daqueles que encharcavam até a alma. O canto de sempre, um buraco entre prédios velhos no centro que foram interditados, agora estava fechado com tapumes e trator na frente. Era a tal da construção de prédios de luxo, onde antes a gente dormia em 6 pessoas, amontoados para fugir do sereno. Enquanto andava, os pés dormentes de frio o faziam tropeçar nos buracos daquelas calçadas destruídas. A zona industrial abandonada, mais afastada do centro, era a única opção. Menos viatura da polícia passando, menos briga por um lugar para dormir. Aquele complexo de fábricas antigas, aquele monstro de tijolo e concreto que pegava vários quarteirões, oferecia um monte de esconderijo, mas também era perigoso. Tinha muito viciado desesperado, biqueira de droga e lajes que caíam sem avisar. A lanterna dele, uma das poucas coisas de valor que lhe restaram, iluminava bem fraquinho o caminho enquanto passava por um buraco na cerca de arame. O silêncio ali era diferente de outras partes da cidade. Era um silêncio pesado, como se o prédio guardasse o barulho das máquinas do passado. Seus passos estalavam cacos de vidro e entulho enquanto procurava um canto sem vento. No terceiro galpão, encontrou algo que parecia bom. Uma parte com as paredes mais ou menos inteiras e uma entrada que parecia levar para o subsolo. O calor sempre descia ou ficava preso nesses lugares fechados. Usando a lanterna, desceu com cuidado pelos degraus de ferro enferrujado. A mudança de temperatura foi imediata. Não era que estivesse quente, mas pelo menos aquele vento gelado não entrava ali. A lanterna mostrou uma sala grande que devia ser onde ficavam as máquinas de manutenção. Canos no teto,
chaves de luz antigas nas paredes e algo que ele não esperava. Sinais de que alguém estava usando o lugar. Alguns holofotes à bateria iluminavam um canto. Caixas empilhadas direitinho, uma mesa de metal. A primeira vontade dele foi dar meia volta e sair. Lugares ocupados tinham dono, e onde tinha dono, tinha briga. Mas o frio mortal lá em cima o convenceu a ficar, pelo menos até a chuva diminuir. Talvez conseguisse explicar a situação se o dono do lugar voltasse. Dividir o canto não era difícil entre a gente da rua. Enquanto dava uma olhada, notou algo estranho, um cheiro forte de produto químico, como aquele cheiro de limpeza de hospital que ardia no nariz. Junto da mesa tinha sacos pretos de lixo reforçado, fechados com fita, equipamento que parecia de hospital, seringas ainda no plástico, luvas, vidros com etiquetas escritas à mão. O nervosismo dele aumentou quando descobriu uma porta meio escondida atrás das caixas. Devia ir embora. A vida na rua ensinou Mariano que ser curioso demais podia matar. Mas algo o empurrava para continuar. A porta levava a uma segunda sala, e essa tinha sido transformada numa espécie de laboratório clandestino. A luz da lanterna mostrou coisas que a cabeça dele não queria acreditar. 2 macas de metal com cintos para prender gente, potes cheios de líquidos turvos e fotografias. Dezenas delas coladas numa parede, rostos magros e abatidos, moradores de rua como ele, cada um com um número e uma data. Alguns rostos ele conhecia, gente que a gente achava que tinha morrido de frio ou ido tentar a vida em outro estado. Numa mesa, um caderno aberto com anotações detalhadas. As palavras falavam de sujeitos numerados, homens sem documentos, experimentos com fórmulas, efeitos colaterais graves. A expressão amostra coletada aparecia repetidas vezes. Um barulho de ferro batendo deu um susto nele. Era a porta por onde entrou no prédio, passos descendo a escada. Apagou a lanterna imediatamente. Não tinha muita opção para se esconder. Atrás das macas, embaixo da mesa ou num armário de vestiário antigo no canto. Na penumbra vinda da sala ao lado, onde os holofotes ainda estavam acesos, localizou o armário e se enfiou naquele espaço apertado, fechando a porta até deixar só uma fresta para olhar. 2 homens entraram na sala principal. Usavam roupa comum, calça jeans e jaqueta, mas estavam com máscaras cirúrgicas e luvas. Um carregava uma bolsa grande no ombro que jogaram em cima da mesa. "Esse aqui tá saudável dentro do possível", disse o mais alto, abrindo o zíper da bolsa para mostrar um homem desmaiado. "Achamos ele caído na praça. Deve estar há dias sem comer nada." "Perfeito para a fase 3", respondeu o outro preparando uma seringa. "Desnutrido reage melhor. O corpo não resiste tanto." Mariano observou, travado de medo, enquanto arrastavam o homem desacordado para a segunda sala, direto para uma das macas. Fizeram tudo com calma. Prenderam os braços e pernas dele com os cintos, cortaram a roupa imunda, passaram álcool em partes do corpo e finalmente injetaram um líquido azulado no pescoço do coitado. "Vamos preparar o equipamento de gravação", disse o mais alto. "O Dr. Gomes vai querer o relatório completo." Saíram do campo de visão de Mariano, dando uma chance para ele escapar. Devia correr agora, mas as pernas tremiam demais. O medo deixava ele duro no lugar, apavorado só de pensar em ser descoberto. Da outra sala veio um gemido. O homem estava acordando. A confusão logo virou pânico. Os gritos saíram abafados, deviam ter colocado alguma mordaça. O que veio depois foram barulhos que nunca mais sairiam da cabeça de quem ouvisse. O estalo de ossos se mexendo de um jeito errado, súplicas incompreensíveis, líquido espirrando no chão e os comentários frios dos torturadores. Resposta muscular acelerada. "Olha como a pele está esticando. Pega uma amostra disso antes que solte tudo." Quando finalmente criou coragem para se mexer, foi com o maior cuidado do mundo. A porta do armário abriu sem fazer barulho.
Os pés foram se arrastando centímetro por centímetro no chão de cimento queimado. Se conseguisse chegar na escada sem ninguém ver. A sorte não estava com ele. Uma garrafa vazia que não viu no escuro rolou e bateu na parede quando o pé chutou sem querer. O silêncio tomou conta de tudo. Ouviu isso? Disse uma voz vinda da outra sala. Vai ver o que é, ordenou o outro. Esqueceu qualquer tentativa de silêncio e correu para a escada. Atrás dele, gritos. Parado! Você não sai daqui! As pernas dele, duras pelo frio e pela idade, não respondiam como deviam. Chegou no pé da escada quando uma mão agarrou seu tornozelo. Caiu de bruços e bateu a cabeça com força no degrau de ferro. Luzes estouraram na visão dele enquanto lutava para não desmaiar. Uma testemunha, disse o homem mais baixo, agora em pé ao lado dele. Isso complica as coisas. Na verdade, respondeu o comparsa, pode até ser bom. A gente acabou de perder o sujeito 41. Mariano tentou falar, jurar que não ia contar nada, implorar, mas a boca só soltava resmungos sem sentido. Sentiu um líquido quente, o próprio sangue, escorrendo pelo lado do rosto. Me ajuda a levar ele lá para dentro, ordenou um. Enquanto o arrastavam de volta para aquele laboratório, a mente dele tentava segurar as lembranças de quem era, porque sabia que logo ia perder isso. Encontrei Mariano meses depois num abrigo da prefeitura. Ele estava numa cadeira de rodas, olhando para o nada, a mente completamente bagunçada, falando frases desconexas. Mas, naquela tarde, num breve e assustador momento de lucidez, ele segurou meu braço e me contou o que aconteceu naquele subsolo. Eu sabia quem ele era. O nome dele era Mariano. Trabalhou 30 anos na linha de montagem automotiva. Teve uma esposa chamada Luciana e uma filha que não via havia 10 anos. Ele era um ser humano, mesmo que o mundo tivesse decidido que ele não era ninguém. A picada da agulha no pescoço quase não doeu, ele me disse. Mas a queimação que veio depois foi infernal. Enquanto aquele fogo líquido corria nas veias dele, Mariano entendeu a verdade terrível. Ninguém ia procurá-lo. Ninguém ia dar queixa do desaparecimento na delegacia. Para o mundo, ele era descartável. Um fantasma que simplesmente parou de assombrar as ruas. O composto chegou no cérebro dele. Os pensamentos começaram a se quebrar. Ele sentiu como se algo lá no fundo do ser estivesse mudando. O corpo já não era mais seu, estava virando outra coisa. E o pior não era a dor insuportável, nem a mutação que sentia começar de dentro para fora. O pior era saber que, quando aquilo acabasse, quando qualquer experiência que estivessem fazendo terminasse, seria só mais um saco preto passado com fita, outro número no caderno deles, outra foto na parede. De alguma forma, ele conseguiu escapar antes do fim, ou talvez tenham descartado ele, achando que a experiência falhou, o deixando paraplégico na sarjeta. Essas foram as últimas palavras dele, antes de voltar para o estado de confusão mental. Hoje, quando olho para o meu amigo naquela cadeira de rodas, sei que não importa o que tenham feito com a cabeça dele, o Mariano merece ser lembrado como o homem que foi, não como a coisa em que tentaram transformá-lo.